Boa noite. É um prazer para mim estar aqui essa noite para que juntos possamos compartilhar do maravilhoso Evangelho de Cristo. A minha oração nesse momento é que você esteja com saúde, esteja bem, que a sua família esteja bem e que, se porventura você estiver passando por alguma dificuldade, saiba que Deus está contigo, que Ele não abandona os seus filhos e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Que essa palavra possa entrar no seu coração e trazer entendimento, que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Nos últimos meses, eu tenho estudado muito sobre o Evangelho de João. O livro de João é espetacular, cheio de trechos onde o próprio Jesus fala. É um dos meus livros preferidos da Bíblia e certamente é o livro preferido de muitos irmãos. Como eu estou imerso no livro de João há meses, eu senti no meu coração que deveria trazer alguma palavra relacionada ao contexto daquilo que eu tenho estudado. O tema da nossa palavra de hoje é Seja como João. O objetivo ao fim da ministração é que você tome a decisão de seguir a sua vida nos mesmos moldes que João seguiu a vida dele. E por que isso é importante? João viveu um relacionamento com Cristo. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Os 12 são muito importantes e têm participação fundamental na propagação da igreja. Porém, hoje eu quero me dedicar a João e ao seu comportamento. João dá o seu nome a um dos 4 evangelhos de Cristo, descritos na Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas são os outros 3 evangelhos e são conhecidos como sinóticos. Eles têm essa denominação porque eles são muito parecidos. Para que você tenha uma ideia, mais de 90% do livro de Marcos está compartilhado entre os livros de Lucas e de Mateus. Já João não. João é completamente diferente. Embora ele seja um evangelho, é como se ele fosse um livro à parte. 92% do que está escrito em João é inédito e não é compartilhado com nenhum dos outros evangelhos. Isso aconteceu por vários motivos, mas eu acredito que muito dessa diferença entre os 3 primeiros evangelhos e o evangelho de João se dá pelo relacionamento intenso de João com Jesus. João tinha intimidade com Cristo e esteve presente em muitas das suas ações. Isso lhe permitiu ser testemunha de muitas coisas que Jesus fez e lhe deu bagagem necessária para relatar algumas das coisas que ele presenciou Jesus fazendo. Eu digo algumas porque o próprio João relata que se ele fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para armazenar os livros que seriam escritos. Uma das características que me chamam a atenção no Evangelho de João é que tem muitos trechos onde o próprio Jesus fala. São trechos às vezes extensos, onde João relata com detalhes tudo aquilo que foi dito. Mas ora, se a palavra é de Jesus, mas quem escreveu foi João, é evidente que João estava lá, acompanhando o seu mestre, relacionando-se com ele, convivendo com ele, aprendendo com ele. João é conhecido como o discípulo que Jesus amava. Mas o mais interessante dessa história é que não há na Bíblia nenhuma parte onde Jesus diz que João era o discípulo que ele amava. Todas essas afirmações são sempre de João. Vejamos 4 versículos que atestam essa verdade. O primeiro versículo está lá em João 13:23 e diz: um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. O segundo versículo diz: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Isso está lá em João 19:26. O terceiro diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Está lá em João 20, versículo 2. E o quarto: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Está lá em João 21:7. João se auto-intitulava assim porque ele tinha certeza do amor de Jesus por ele. Não que Jesus não amasse os outros discípulos, ele também os amava igualmente, com a mesma intensidade com a qual ele amava João. A diferença é que João era convicto disso. E ele tornava público esse amor. E nós temos certeza, assim como João tinha? Você é capaz de sair por aí alardeando que Jesus ama você? Se você tem dúvida quanto a isso, deixa eu te falar uma verdade.
Você pode sim sair por aí alardeando que Jesus te ama, porque Ele te ama. Ele te ama com a mesma intensidade que Ele amou a João, que Ele amou a Lucas, que Ele amou a Paulo. Jesus ama igualmente todos os seus filhos. Jesus te ama e ponto. Para Ele não há mensuração e nem condicional no amor. Ah, Jesus me ama, mas quando eu peco o amor dele diminui. Jesus me ama, mas me ama menos do que ama Leia, do que ama Laisa. Não existe nada disso. O nome disso é condenação. São armadilhas de Satanás para nos afastar do amor de Cristo. Jesus ama igualmente a todos os seus filhos. A única pergunta importante aqui é se você é filho. Se você é, como João era, acabou a conversa. Está separado para você o nível máximo do amor de Deus. Até porque não há outro nível. Agora, se você não é filho de Deus, mas apenas criatura dele, resolva logo isso. Jesus, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, e você terá um relacionamento com ele e a sua vida transformada. Seja como João. João esteve com Jesus nos momentos mais importantes da sua vida. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, João estava lá. Essa passagem é contada no capítulo 5 do livro de João. Jairo era chefe da sinagoga, uma pessoa importante da época. A sua filha estava doente e morreu. Jesus chegou na sua casa, entrou no quarto da criança com os pais dela e com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ressuscitou a criança. Na ocasião da transfiguração, João também estava lá. Essa passagem está no livro de Marcos, no capítulo 9. Narra a ocasião em que Jesus subiu ao monte e teve a sua aparência modificada na frente dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Suas vestes ficaram alvas como a neve e eles puderam ver Jesus brilhar em toda a sua glória. Durante o período da crucificação, João também estava lá. A crucificação é narrada em todos os evangelhos. João esteve com Jesus desde a sua prisão até a sua morte na cruz. Inclusive, já na cruz, pouco antes de morrer, Jesus diz para João que ele deve cuidar da sua mãe. Essa incumbência João tomou para si e cuidou de Maria desde então. Eu destaquei essas 3 situações, mas João esteve com Jesus em muitas outras ocasiões. Antes da crucificação, na última Páscoa que Jesus passou com seus discípulos, ele delegou a Pedro e a João a incumbência de cuidar dos preparativos da Páscoa. No domingo da ressurreição, João é o primeiro discípulo que chega onde Jesus foi sepultado e onde ali jazia o corpo de Jesus e não está mais lá. João tinha uma vida de intimidade com Cristo, antes da morte dele e depois da morte dele. João não se contentou apenas em ser salvo, ele dedicou a sua vida, o seu tempo, para dar continuidade à grande obra de Deus. Nós somos uma igreja hoje muito por conta do trabalho dele e dos demais discípulos. João é o segundo autor em número de livros do Novo Testamento. Somente Paulo escreveu mais livros do que ele. 5 livros são atribuídos a João: o seu Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Apocalipse. João viveu com Cristo e deixou o seu legado para que todos nós pudéssemos ter essa intimidade que ele tinha com Cristo e que nós possamos vivenciar e aprender assim como João aprendeu. Além de participar da vida de Jesus, João também esteve presente em diversos milagres que Jesus fez. Milagres estes que João chama de sinais. Quando Jesus cura o paralítico junto ao tanque de Betesda, João estava lá. Quando Jesus cura o cego de nascimento e permite que ele veja, João estava lá. Quando Jesus ressuscita Lázaro, João estava lá. Percebe o tanto que João era envolvido com a obra de Jesus? João fala algo muito importante no começo logo do seu evangelho. Está lá no capítulo 1, no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Isso é uma verdade absoluta. Quem já teve a oportunidade de ver a Deus, viu na verdade revelações dele, mas nunca o viu em sua plenitude. Moisés, por exemplo. Moisés viu Deus na sarça ardente e viu as costas de Deus quando este passou por ele em toda a sua glória, enquanto ele estava escondido na fenda da rocha. Mas a face de Deus, Moisés nunca viu. Aliás, é o próprio Deus que nos atesta que não podemos vê-lo. Isso está lá em Êxodo 33, 20. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Ora, se eu não posso ver a Deus,
Como eu vou me aproximar dele então? A resposta para essa pergunta só pode ser uma: Cristo. Cristo é a chave. Deus está no Filho, assim como o Filho está no Pai. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, eu tenho um relacionamento com Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, basta que eu tenha intimidade com Cristo. O Evangelho de João é único em muitos aspectos. O primeiro milagre, por exemplo, só é relatado no livro de João. Eu estou falando aqui de um milagre conhecido por todos nós, por quem é seguidor de Cristo e por quem não é seguidor de Cristo. Estou falando da transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Ali Jesus não fez simplesmente um vinho, ele fez o melhor vinho. Isso nos ensina que a vida com Jesus requer um relacionamento com dedicação e excelência. Tudo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor. A caminhada com Jesus também requer disciplina e envolvimento. Aceitar Jesus é apenas o primeiro passo. A consequência é ir e anunciar as boas novas do Evangelho para toda criatura. O relacionamento com Cristo envolve trabalho. Não há intimidade com Cristo se você ficar sentado no seu sofá. Jesus lhe chama para a obra. Ide e anunciai o Evangelho. Contudo, há pessoas que não agem assim. O Evangelho de João também é o único que relata o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade da época. Não há consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre os motivos que levaram Nicodemos a encontrar-se com Jesus. Eu imagino que ele estava inquieto com os relatos sobre como Jesus ensinava e os milagres que ele fazia. O fato é que Nicodemos teve a oportunidade de se relacionar com Jesus e declinou. Eu até penso que Nicodemos acabou se convertendo, mas como ele não quis se expor, ele acabou perdendo a melhor parte da festa. Ele conheceu a Jesus, mas não se relacionou com ele. Eu creio que o que aconteceu com Nicodemos é o mesmo que aconteceu com José de Arimateia. José de Arimateia foi o homem que requisitou o corpo de Jesus para Pilatos após a crucificação e o sepultou com a ajuda de Nicodemos. João diz em seu evangelho que José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas o fazia escondido por medo dos judeus. Ou seja, ele também conheceu a Jesus, mas não se relacionou com ele. Esses dois exemplos são pessoas que perderam a melhor parte da caminhada com Cristo. Então, seja como João, mas não seja como Nicodemos e também não seja como José de Arimateia. Aproveite a jornada. Um exemplo de quem aproveitou muito bem a jornada foi a família de Lázaro. Lázaro é um dos personagens marcantes do livro de João e de toda a Bíblia por conta da sua ressurreição. Jesus ressuscita Lázaro após este estar morto por 4 dias. Mas não é esse o motivo que me leva a falar dele. Eu falo da família de Lázaro porque Jesus diz que eles eram amigos. E a prova disso está no capítulo 12 do livro de João. Lázaro morava com suas irmãs Marta e Maria e um determinado dia Jesus jantava na casa dele. Isso denota intimidade entre eles, relacionamento. Quem você chama para jantar na sua casa? Eu espero que nesse momento que nós estamos vivendo, você não esteja chamando ninguém. Mas quando essa pandemia acabar e em nome de Jesus ela está perto de acabar, você vai chamar os seus amigos para jantar na sua casa. A sua casa é frequentada pelos seus amigos. E nesse caso em particular, nessa família, há um detalhe muito interessante. João conta que Marta servia, Lázaro estava com Jesus à mesa e Maria pegou um vaso de perfume muito caro e derramou sobre os pés de Jesus e secou-os com seus cabelos. Aqui nessa cena, nessa família, está tudo o que Jesus quer de nós. Marta servia a mesa, Marta representa as obras. É importante ressaltar que nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Nós somos trabalhadores do reino de Cristo. Entender e executar essa tarefa faz parte do nosso relacionamento com Jesus. É impossível entregar a vida para Jesus e ficar inerte. E o motivo é muito simples. Como eu posso ter a minha vida transformada, ver as bênçãos sobre mim e não querer isso para outras pessoas? Maria lava os pés de Jesus com perfume. Maria aqui representa a adoração. Nós somos feitos para adorar a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Maria representa isso. E Lázaro? O que Lázaro está fazendo? Enquanto Marta trabalhava e Maria adorava, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus.
Lázaro aqui tipifica a comunhão com Cristo. É o estar perto, o conversar, o confidente. Lázaro, neste contexto, é tudo aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Vimos aqui 3 casos de pessoas que encontraram Jesus, mas fizeram escolhas diferentes. Você pode conhecer Jesus, aceitá-lo e ser salvo? Pode. Mas você, se fizer apenas isso, vai perder grande parte da caminhada com Cristo, grande parte da graça que é viver com Ele. Ser salvo é fundamental e maravilhoso, não me entenda mal, mas viver o reino dos céus aqui mesmo na terra é o que Jesus quer para nós. A vida muda quando você se relaciona com Cristo, quando você tem intimidade com Ele, quando você confia nele. Há várias pessoas com as vidas transformadas atestando essa verdade. Eu mesmo sou uma delas. Para concluir, quero dar um breve testemunho acerca da minha conversão. Eu acredito que a minha situação é muito comum e talvez você que esteja nos assistindo se enquadre no mesmo caso que o meu. Há 3 anos eu jamais imaginaria que eu estaria aqui neste momento ministrando sobre Cristo. A minha mãe, Dona Sônia, me criou com uma sólida base moral. Eu cresci com a consciência de que eu devia estudar, trabalhar, fazer o melhor que eu pudesse em tudo e não prejudicar a ninguém. Por qual razão eu não iria para o céu se eu seguisse esses preceitos? O tempo passou, eu me tornei adulto e casei com a Leia, uma mulher cristã, de família cristã. Eu fiquei 10 anos imerso em uma atmosfera que vivia Cristo, mas eu não mudei as minhas convicções. Além do que eu aprendi em casa, eu desenvolvi um forte senso racional. Se não tivesse lógica, não servia para mim. Eu não tinha raiva de crente. A minha esposa frequentava as atividades da igreja sem nenhum problema. Para ela, sim. Para mim, não. Eu sei que as pessoas se encontram com Cristo de várias formas. Algumas vão ao culto, a um retiro, a um congresso, são tomadas pelo Espírito Santo, vivem uma experiência impressionante com Jesus e se apaixonam por Ele na mesma hora. Outras estão tão perdidas que a única solução é Cristo. No meu caso, não foi nenhuma situação nem a outra. O meu caminhar com Cristo começou por conta de uma decisão. Um belo dia, o meu sogro me falou a seguinte frase: Marcelo, se você levar uma vida reta e no final não existir Deus, o que você perdeu? Mas e se você viver uma vida torta e no final existir Deus? Percebe como essa argumentação é extremamente válida? Para mim foi muito forte isso. A Bíblia só tem coisa boa. Qual mal pode haver se nós a seguirmos? Se no final da caminhada não houver Deus, ainda assim você está no lucro se você seguir os preceitos da Bíblia. Essa observação do meu sogro deu início a todo um processo na minha vida. Decidi me envolver um pouco mais e ver o que ia acontecer. Afinal, o que eu estaria perdendo? Muitos irmãos sabem exatamente o dia que se entregaram a Jesus. Sabem narrar a experiência com detalhes. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia de quando foi isso. Para mim, não há um ponto onde tudo mudou. Eu costumo dizer que eu não me converti, eu fui me convertendo. Comecei a participar de um curso na igreja e resolvi me batizar. Desci as águas e voltei a mesma pessoa, eu não senti nada. O meu interesse naquele momento era conhecer a Cristo e ser salvo. Eu não queria um relacionamento com Ele. Naquele momento eu estava mais para Nicodemos e José de Arimateia do que para João. Continuei frequentando o culto do sábado aqui na igreja Ariquemes, mas sem nenhum envolvimento. Dentro da minha racionalidade, eu só me esqueci de um detalhe. Deus é Deus. O que Ele tem para mim é infinitamente maior do que eu tenho para mim. Os planos dele são muito maiores do que os meus. Eu fico imaginando Deus olhando para mim, eu todo soberbo, achando que eu era racional, e Ele rindo lá de cima. Ele com certeza tem um plano muito maior do que os nossos. Passado um tempo, eu comecei a frequentar uma célula com um líder abençoado. Eu fiquei empolgado em ver a manifestação de Cristo na vida daquele homem. Criamos uma forte relação de amizade e eu comecei a me envolver um pouco mais. Percebe aqui como relacionamento é tudo? Nesse momento eu vou até falar o nome dele para honrá-lo. Wagner, você é uma pessoa especial, meu amigo. Eu sou seu fã, que Deus abençoe a sua vida. Comecei a ler a Bíblia com mais intensidade e conversar mais com Deus. Tempos depois, eu já era líder de uma célula junto com a minha esposa. Paralelo a isso,
resolvemos fazer o curso de teologia da igreja Ariquemes e passamos 2 anos aprendendo mais sobre Cristo. Neste período, eu fui convidado para ministrar a palavra em um dos projetos da nossa comunidade e também fui convidado para voltar ao curso de teologia na condição de professor. Eu, aquele camarada racional, que fui indo e vendo como as coisas iriam acontecer, quando dei por mim, estava sendo transformado sem perceber. Quando eu olho para trás e vejo como Deus tem trabalhado na minha vida e quão diferente eu sou hoje, eu vejo o poder dele e como ele pode mover as pessoas. E você acha que eu perdi alguma coisa nesse processo todo, que isso foi custoso para mim? Pelo contrário, eu só ganhei nesse processo. Se você, assim como eu, acha que ter uma vida reta é o suficiente para que você seja salvo, desculpa eu falar para você, mas você está vivendo no engano. A única obra que salva você é a obra que já foi feita por Cristo. As nossas obras são importantes para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas nós só podemos ser salvos a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e que nós possamos ter um relacionamento com Ele para que a gente possa ter uma vida realmente plena. Quando você verdadeiramente reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda. Tenha certeza disso. Hoje eu vivo um relacionamento com Cristo e a cada dia que passa eu tento mais me parecer como João. Tente você também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento, Deus. Que o Senhor possa, Pai, trazer revelação para as pessoas, Pai. Que elas possam se encontrar com o Senhor e ter uma vida assim como João teve, Pai. Senhor, abençoa cada família, cada um de nós. Que nós tenhamos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe a todos.